Oi, gente. Hoje mais um LibArte com o nosso artista plástico, Cleito Faber. Tudo bom, Cleito? Tudo, Rose. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui. É uma honra enorme poder comparecer a esse videocast que já começa a ser bem falado. E vamos falar um pouco de arte, né? Vamos. E da sua vida também, né, Cleito? Podemos falar. Podemos falar. E, Cleito, conta pra gente quem é Cleito Faber. Como a arte entrou na tua vida? Bom, Cleiton Faber Eu sou uma pessoa que sempre foi apaixonado por arte, sempre fui fascinado por arte. E quando eu era adolescente, eu tinha muita vontade de cursar um curso de belas artes ou artes plásticas. Mas naquela época, por uma série de motivos, eu não consegui realizar esse desejo. Mas eu levei durante a minha vida inteira o apreço pela arte, estudando, vendo artistas renomados, olhando a história deles, olhando como é que eles faziam. Na época que eu morei na Inglaterra, eu visitava muitos museus e sempre observando muito como eles faziam e sempre cada vez mais apaixonado. Cleito, as suas artes são incríveis. Já falei para você isso várias vezes, né? Todo o seu trabalho é lindo, maravilhoso. Então, como foi que você veio parar da Inglaterra em Castanhal, em Belém do Pará? Essa é uma longa história. Eu estava morando na Inglaterra, naturalmente eu sou de São Paulo, interior, de Limeira, e eu estava morando já há 6 anos na Inglaterra e por um e-mail errado eu conheci uma pessoa e nós começamos a conversar e a gente foi se envolvendo e aí eu resolvi vir para cá e a gente está junto até hoje, já está indo para 15 anos que a gente está junto. Que bom, né? Sempre uma paixão, né, traz, né, a gente para algum lugar. Pois é. E assim, como a sua arte ganhou o mundo? A Inglaterra, Arábia Saudita, Estados Unidos? Então, eu comecei na arte, eu era representante comercial. Eu comecei no mundo da arte durante a pandemia, há 2 anos atrás. Logo que eu comecei a pintar, eu recebi um convite de um amigo para mandar 2 obras para a galeria que ele tem na Alemanha, uma galeria que ele tem na casa dele. E a partir daí as pessoas começaram a visualizar mais a minha arte e eu comecei a ter encomendas de fora, né? Da Espanha, de Portugal, Estados Unidos, China, Arábia Saudita, Bélgica, Suécia, enfim, alguns, Inglaterra também. E aí foi ganhando o mundo e também o Brasil todo, né? Eu comecei a vender para o Brasil todo. Qual é a tua satisfação, assim, a tua realização de ter acontecido tudo isso, tudo que sonhaste? Quando a gente era jovem, eu também sonhei igual a você, né? Estava conversando sobre isso. E está acontecendo tudo que você sempre sonhou. Eu costumo brincar que às vezes eu fico com o braço roxo, né? Que eu fico me beliscando para ver se é verdade, e aí quando eu olho eu estou com o braço roxo. Mas, brincadeiras à parte, a realização de um sonho, né? Tanto é que eu mergulhei de cabeça, eu passei a representação para o meu filho e comecei a me dedicar 100% do meu tempo à arte. E isso resultou que, rapidamente, em 2 anos, eu fui evoluindo, e graças a Deus o pessoal hoje fala muito bem da minha arte, embora eu não ache que é tudo isso, mas o pessoal sempre me procura, me fala muito bem da minha arte. Eu fico lisonjeado, fico muito feliz com isso. Mas é maravilhosa a sua arte. A gente sempre acha que a nossa não é bonita, né? Mas a gente nunca quer vender, né? Eu digo assim, a arte
é para ganhar o mundo, né? É. E eu sempre coloco na minha... Porque o que eu coloco na minha arte? A minha energia e a minha alegria de estar fazendo aquilo. E, de alguma forma, as pessoas percebem isso, porque já me falaram que a minha arte tem essa energia, né? Então, eu acho que fica gravado, junto com as cores, essa energia, né? Essa felicidade de estar fazendo o que gosta, o que ama, né? Energia é tudo, né? É tudo. É, e a gente passa, eu passo para minhas telas, a minha energia, a minha alegria. Não tem como não passar, Não né? tem como, né? Inclusive, uma vez me perguntaram, quando uma pessoa compra uma tela minha, o que a pessoa leva para casa? Eu falei, um pedaço de mim. Uhum. É um pedaço do artista. A pessoa que compra uma tela de um artista, ela leva um pedaço do artista. Verdade. E é importante dizer que quem compra uma obra de arte, compra um objeto único. Só ela tem aquela arte, ninguém mais vai ter. Pode ter uma cópia, mas a arte mesmo é só a pessoa que adquire que vai ter, né? Então é uma ligação muito forte com o artista que se cria, né? Quando você adquire uma arte. Mas além da sua pintura, você faz uns trabalhos muito bonitos em madeira. Inclusive, você me deu uma pomba linda. Eu esqueci na minha sala. Você faz também material decorativo? Faço. Eu gosto, de vez em quando eu crio alguma coisa. Eu tenho uma série de pássaros que eu fiz, que também ganhou o mundo, tem em diversos países esses pássaros, que se chama Pássaro Salvador. Foi uma ideia que eu tive, uma coisa interessante, até uma história, por que ele chama Salvador, esse pássaro. Eu em casa, minha mãe tem 94 anos, né? Em casa cada filho tem vamos dizer assim, uma obrigação em relação à mãe, né? Então a minha ficou de pagar o plano de saúde dela. Então todo mês eu pago o plano de saúde da minha mãe. E em dezembro do ano retrasado, eu não me lembro o porquê, mas eu acho que eu tive um contratempo e eu estava sem o dinheiro para pagar o plano de saúde da minha mãe. E quando foi no dia 19 de dezembro, a minha esposa ainda falou, e agora? Como você vai fazer para pagar o plano de saúde da sua mãe? Eu falei assim, eu vou dormir e amanhã cedo eu vejo isso. Quando eu acordei, eu acordei com a ideia de fazer um pássaro. E eu fiz rapidamente um pássaro e postei num grupo de internet que eu participo. Falei, olha, eu vou fazer esse pássaro aqui e é para pagar o plano de saúde da minha mãe. E não tenho vergonha nenhuma de falar isso. Só que eu preciso de 50% de sinal. E vocês precisam confiar em mim que eu vou entregar os pássaros. Os pássaros. Né? E foi incrível isso, porque quando chegou no fim do dia, eu chorei de emoção, porque eu consegui pagar o plano de saúde da minha mãe. E aí, no começo do ano seguinte, esses pássaros estavam abrindo asas e voando para o mundo inteiro. Para quem me pediu, para quem encomendou. Aí eu mesmo fiz a caixa, eu mesmo pintei as caixas, fiz com todo carinho, sabe? Todo carinho. E foi uma grata surpresa de ver que as pessoas me ajudaram naquele momento. Então, por isso que o pássaro ganhou o nome de Pássaro Salvador, porque me salvou assim de uma situação que eu estava sem ter como resolver, né? E são esses insights que a gente tem que pintam na vida da gente e a gente não sabe nem por que acontecem, né? Verdade. E assim, o que as tulipas... ganhei uma tulipa linda. Deixa eu mostrar. Linda, linda, linda. Muito obrigado. Amei. Eu sou louca por tulipas. O que a tulipa representa para você? Eu fiz essas tulipas pensando em ti, justamente porque eu sei que você gosta.
E essas tulipas, particularmente, eu queria que ela tivesse uma integração bastante forte com a arte que eu estava fazendo para te dar de presente. Obrigada. Por isso eu a pintei com a mão. Com os dedos, né? Com o dedo. Não foi usado pincel, não foi usado espátula. Ela é 100% pintada com os meus dedos. Uhum. E a tulipa, ela tem uma ligação bastante forte comigo por conta do Parkinson. Eu sou portador da doença de Parkinson. Uhum. E as tulipas, elas são símbolo da doença de Parkinson, principalmente a tulipa branca e vermelha. E vermelha. Isso é uma história que um agricultor, uma pessoa que tinha tulipas, né? E ele era portador de Parkinson. Ele resolveu desenvolver uma tulipa diferente. E ele conseguiu desenvolver essa tulipa. E ele nomeou essa tulipa de James Parkinson, em homenagem ao James Parkinson, que foi o médico, né, que descobriu a doença de Parkinson. E a partir desse momento, a tulipa passou a ser símbolo da doença de Parkinson. Uhum. Então, essa é a minha ligação que eu tenho com as tulipas. Então, elas são maravilhosas. Muita gente já falou, você tem que focar nisso, focar naquilo. Eu falei, olha, eu sigo o que o meu coração manda, eu vou fazendo o que o meu coração manda. Eu gosto de fazer as tulipas, eu gosto de fazer paisagem, eu gosto de fazer figurado. E a gente vai fazendo. O que dá de inspiração, a gente faz. É verdade. E como conheceu o Lúcio Gomes? E conte sobre a live para gente. Essa é uma história bastante interessante. Eu tinha a minha esposa que seguia o Lúcio Gomes há muito tempo. Ela gostava muito do programa dele. E ela me falou, olha, a gente podia ver com o Lúcio para a gente pedir uns pitacos para fazer um cantinho de leitura para mim. Eu falei, vamos tentar, né? Você tenta e eu tento. E nessa época nós estávamos construindo um rancho no fundo de casa para acomodar a marcenaria, que durante a pandemia eu comecei a fazer algumas coisinhas de madeira para distrair. Eu vi o abajur. E aí eu fiz esse espaço para poder acomodar essa parte de marcenaria, né? Esse hobby meu, que eu desenvolvi também durante a pandemia. Eu nem sabia que eu sabia mexer com madeira. Eu comecei bem no começo da pandemia. E aí, quando ficou pronto o telhado, tinha uma parede que estava muito feia, muito mal pintada. Ela não tinha nenhuma proteção, né? Então, nós tínhamos uns restos de tinta lá que eu misturei e deu um azul celeste. E nós pintamos essa parede de azul celeste. E conversando com a minha esposa, eu falei, olha, tem umas tintas brancas aqui. Eu vou tentar pintar umas nuvens aqui para eu nunca me esquecer que o céu é o limite, para eu nunca desistir, né, de tentar, por causa da questão do Parkinson, né? E eu comecei a pintar essas nuvens nessa parede. Aí, depois de uns 20 dias que eu tinha pintado essas nuvens nessa parede, deu certo da gente estar pedindo para ser chamado nessas lives que o Lúcio Gomes fazia, dele me chamar. E como eu não tinha nenhuma experiência com esses aplicativos que eles fazem as lives, quando eu aceitei, a câmera estava voltada para a parede onde tinha pintado as nuvens. E não para mim. Aí eu falei, desculpa, deixa eu colocar a câmera para mim, né? E quando eu coloquei, ele falou assim, não, tudo bem, mas agora eu quero ver aquelas nuvens lá, aquilo é uma pintura? Eu falei, Ele falou, então vira a câmera para lá que eu quero ver. Ele falou, quem que pintou isso? Eu falei, fui eu, foi a primeira vez que eu pintei isso aqui. Eu pintei agora, esses dias atrás, um pouco antes do meu aniversário. Ele falou assim, mas você nunca pintou antes? Eu falei, não. Ele falou assim, não, para tudo. O cara nunca pintou antes e quando pinta arrasa. E aquilo me marcou muito. Ele falou, não, você tem que pintar telas. Você tem que começar a pintar telas.
porque aí dentro tem um artista. Aí eu falei assim, mas será? Ele falou, não, tem um artista aí dentro. Aí eu comecei a mostrar as artes, tudo, a parte de madeira, tudo, e falou, não, você tem que começar a pintar tela. E no dia 25 de agosto de 2020 eu pintei minha primeira tela. Aí que, como essa pessoa da Alemanha que também assistiu o Loop, viu as minhas telas, viu como eu estava evoluindo, ele me convidou para mandar 2 telas para a Alemanha, na galeria dele. E eu fiz, e foi aí que começou a história, de eu começar a ganhar um mundo. E hoje eu sou muito grato a ele, né? Não fosse essa live, provavelmente hoje eu estava visitando um cliente, sendo representante comercial até hoje. Muito legal essa história da live, né? É bastante interessante. Assim, mostra um pouco o teu trabalho para gente. Tem uns girassóis. Tem um girassol. Esse é o único girassol que eu fiz na minha vida. Foi o primeiro. Ele é feito com espátula. Eu amo girassol. Ele é espatulado, né? Uhum. É uma arte mais livre. Essa arte aqui, ela... eu chamo de... assim, inspirar é por inspiração mesmo, né? Eu peguei o papel em branco e comecei a pintar, e essa arte ela foi pintada em aproximadamente 20 minutos. Você pinta rápido? Pinto rápido. Também pinto rápido. Pinto rápido. Foi aqui, mais ou menos 20 minutos essa arte. Muito linda essa girassol. Essa é espátula, né? E essas são as tulipas. São as tulipas. Essa lindas. também é espátula. Muito lindo. Tem aqui essa maravilhosa. Essa é uma cidade. Uhum. Muito linda. Aqui a relação, né, de cidade e as pessoas pequenas aqui. Certo. Né? E apesar das pessoas serem pequenas, elas constroem grandes coisas, né? E tem mais tulipas, né? Tem essa tulipa, tem mais tulipas, tem bastante. Tem essa... são rosas, né? Também foi a primeira vez que eu me aventurei pelas rosas. Eu gosto de rosas. E a do quadro? E a do quadro, essa é uma série que eu estou fazendo sobre a Amazônia. É uma série que traz bastante reflexão. Né? Então, o nome dessa obra aqui se chama Gravidade, por uma dualidade mesmo do significado da palavra. Né? Então, a vida não se sustenta sem um suporte. Então, é por isso que essa castanheira ela não tem os troncos, ou não tem o tronco. Não tem o tronco. E aqui também é como se fosse uma obra inacabada, como se fosse a natureza, se nós não cuidarmos dela, ela vai sumindo. Vai. E aí não tem como o verde se sustentar sem esse cuidado nosso, né? Sem esse carinho que a gente deve ter com a natureza. É uma troca, né? A natureza, ela tem que sempre estar para a gente como uma troca. A gente dar de volta aquilo que elas nos dá. Porque estão acabando, né, com a Amazônia. Infelizmente, né? Exatamente. As pessoas não têm muito essa preocupação de que se você fizer as coisas de maneira desenfreada, vai acabar. Mas se você fizer as coisas com sabedoria, a natureza vai continuar te dando esse suporte, essas coisas que a gente precisa. A natureza vai continuar te dando a madeira, vai continuar te dando a vida, vai continuar te dando as frutas, vai continuar te dando todo o meio de subsistência se a gente cuidar dela. Mas se não cuidar, ela vai se apagar. Se apagar. Porque não dá para ficar só no extrativismo, né? E conta pra gente nesse momento, ou tem alguma exposição sua? Você me convidou lá em Castanhal, que eu vou. Sim, eu fui convidado a princípio por um restaurante, um sushi galeria que tem. Nós ficamos um mês lá com eles.
E também coincidiu na época do Círio, na qual eu levei 7 obras minhas do Círio. São 7 momentos que eu registrei do Círio, que são impactantes na minha forma de ver. E essas obras ficaram lá, e quando eu estava expondo nesse restaurante, o dono de um outro restaurante viu e pediu para que quando eu saísse de lá, eu fosse para o restaurante dele. E assim eu fiz. Elas nem voltaram para casa, essas obras. Foi direto de um restaurante para o outro. Então agora eu estou fazendo essa mostra, na verdade a gente chama de mostra, nesse restaurante, onde está lá em exposição as telas, eu fico junto, eu pinto ao vivo, para as pessoas verem, para criar que mesmo legal. Essa integração, desmistificar o artista, né? Porque as pessoas têm essa curiosidade, né? Como é que o artista se inspira, como é que o artista faz. Então, eu resolvi fazer esse tipo de formato para justamente mostrar que o artista, ele é uma pessoa acessível, ele é uma pessoa que tem essa disponibilidade de estar lá, de conversar, de contar sobre sua paixão, de falar sobre como ele vê a arte, né? Qual é a importância da arte na vida dele ou na vida das outras pessoas. E isso tem se tornado uma prática bastante gratificante de expor nesses espaços. Agora você vai lá para a galeria no Bosque, né? Pois é, eu recebi esse convite, assim, eu fiquei até sem palavras, Rose, com a sua bondade, e eu tenho muito a agradecer, claro que vou. E depois vem a exposição. Sim, depois nós estamos se Deus programando uma exposição. Programando uma exposição, se Deus quiser vai dar tudo certo. Tudo certo. Para ser a primeira exposição internacional. E nós estamos só correndo atrás das documentações para poder expor, a princípio em Boston. E depois a gente vê o que acontece a partir de lá. E aonde as pessoas podem encontrar você? No Instagram? Instagram. Dá o nome do Instagram. Seu nome? Meu nome é Clayton Faber. Clayton escreve com A. Clayton. Faber, igualzinho do lápis, underline, arte deco. E a minha logomarca é um passarinho. Eu já vi. É um passarinho. Tá bom, Clayton, muito obrigado por você ter vindo aqui com a gente no jornal, fazer esse videocast. E as suas obras são maravilhosas, realmente, são incríveis. E agora a gente também pode encontrar lá na galeria, no Bosque, né? Sim. Na Galeria Rose Maiorana, no Bosque, Grão-Pará. Sim, eu agradeço muito essa oportunidade, tanto de estar aqui com você, tanto de essa oportunidade de expor na galeria lá do Bosque Grão-Pará, que para mim é uma honra muito grande e eu me sinto, como que eu posso dizer, lisonjeado e respeitado como artista. Mas você é. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado.